Nessas primeiras semanas de 2023, tivemos a apresentação para o país e para o mundo de um problema que vem se arrastando há muitos anos em nosso país, que é a questão indígena. Focado no problema mais grave em Roraima, com os Yanomamis, isso gerou todo um fato político e manifestações de toda a ordem. O que nós vimos são imagens preocupantes, são imagens que nos lembram outros episódios contra a humanidade, como o próprio Holocausto, mas que acontecendo aqui em nosso país e num contrassenso, porque com as pessoas vítimas desses problemas, localizadas numa das regiões mais ricas do mundo, a Amazônia. Quando acadêmico de odontologia, fiz parte de uma equipe do Projeto Rondon. E nós estivemos 36 dias no interior de Roraima, só que era numa outra tribo, dos Macuxis. E o que nós vimos lá, vejam, em 82, já era de uma preocupação muito grande e colocamos no relatório. Dentre outras coisas, a desaculturação. E junto com isso, toda uma área que se configurava junto àquelas aldeias, compradas ou adquiridas por grandes grupos econômicos, tanto nacionais como multinacionais. E os índios que ali viviam, eles estavam sendo estimulados a venderem os seus produtos. Nós, inclusive, presenciamos reuniões lá da FUNAI, para que levasse os seus produtos agrícolas para serem comercializados numa feira em Boa Vista, que era a capital, naquele momento, ainda do território de Roraima. O que aconteceu? Nós tivemos, digamos, um outro problema que surgiu daí, muito mais sério, que muitos índios iam, levavam seus produtos e acabavam consumindo produtos do comércio de Boa Vista, quando não acabavam se transformando em problemas sociais e muitos não queriam retornar para a aldeia. Ficavam lá num local que foi estabelecido e construído, chamado Casa do Índio. O que eu estou tentando colocar? Que esta problemática, que agora, digamos assim, está no ápice, ou foi, digamos, colocada uma luz desse problema, ela vem sendo feita há muitos anos. Não é um problema de agora. Basta nós lembrarmos que no final dos anos 70, início dos anos 80, nós tivemos vários projetos, tanto governamentais, como projetos, inclusive, de países estrangeiros. E aí nós podemos recordar do famoso projeto Jari, da Transamazônica, e depois de outros tantos que foram rasgando a Amazônia com a ilusão de que teria progresso lá e que toda a população seria beneficiada. Nem mesmo a Zona Franca, em Manaus, ela teve esse resultado para a população. E isto tudo, com a entrada, posteriormente, ou com o aumento ou avanço do garimpo ilegal, hoje nós temos todas essas consequências aí. Doenças, né, que são oriundas de um mau cuidado, não só em termos de alimentação, mas dos próprios rios que abastecem aquelas populações e que estão contaminados com mercúrio. Se nós pegarmos a questão da Amazônia como um todo, as outras populações, ribeirinhas, como são identificadas, estão passando pelos mesmos problemas. Todo esse grupo, ou esses grupos, eles fazem parte da nossa nação. Eles são chamados a votar, eles contam, né, no nosso censo, mesmo com uma identificação de indígenas, então não é possível que continuem ficando à margem de todas as atenções. E esses aspectos todos, eles têm uma identificação. É a falha do Estado. E quando eu digo de Estado, eu estou falando de toda a estrutura que entra órgãos de fiscalização, órgãos da saúde, órgãos, inclusive, fora dessa estrutura governamental,
e falo aqui do Poder Judiciário, dos outros poderes. O que houve durante todo esse tempo para que chegássemos agora nesta situação tão preocupante e que certamente tem que ter uma reversão. Afinal, os índios que estão lá são os verdadeiros donos daquele espaço. E eles chegaram antes do que os portugueses. E são brasileiros como nós. Atenção para isso se dá através de atos e práticas efetivas e não de discursos. Boa tarde.